Olá, gente. Esse é mais um vídeo do canal Astrosfera e hoje nós vamos mostrar uma das aplicações da astrologia clássica e medieval, que é a avaliação de mapas de uma pessoa que acabou de nascer. Nós vamos mostrar um mapa aqui, que é um mapa de uma criança que já nasceu morta e vamos analisar as configurações astrológicas e mostrar que mesmo se ela tivesse nascido viva, o mapa todo é um desastre do ponto de vista de sustentação da vida. E existem normas claras nos livros de astrologia clássica e medieval que nos permitem concluir isso, né? Eu queria agradecer a Fabiana Alves, porque ela mandou isso para mim num comentário de uma das minhas postagens do Astrosfera. Ela mandou uma foto que tinha uma certidão de uma criança que tinha nascido morta, com o horário de nascimento e a clínica onde a criança tinha nascido. A criança tinha nascido numa clínica que ficava na Baixada Fluminense, em Mesquita. A gente não conseguiu achar se era realmente Mesquita, mas tinha uma menção ali. E eu acabei colocando o local de nascimento como Nova Iguaçu. Mas dá para ver claramente que, mesmo com essa imprecisão do ascendente, com o horário de nascimento ali da região, não ia mudar muito o grau do ascendente. Então, para a gente ter uma noção das configurações astrológicas que indicam que uma pessoa não vai viver muito ou que já nasce morta, no caso, né? Então, vamos fazer uma retrospectiva. Quando um Imagina uma época que não tinha ultrassom, não tinha ginecologista, não tinha nada disso. A mulher tinha uma gestação, ela ia ter obrigatoriamente que ter parto normal. Não se sabia de nenhuma informação, nenhum parâmetro de vitalidade fetal era conhecido. Não havia oxigênio suplementar, caso a criança nascesse com uma parada respiratória. Não havia nada, simplesmente. Então, você tinha quatro classificações de pessoas. Você tinha as pessoas que nasciam e não chegariam a crescer, nem ser criadas, nem experimentar leite materno, que é esse o primeiro caso que a gente vai ver hoje. E vocês tinham outras três categorias de crianças que chegariam a experimentar o leite materno, chegariam a crescer um pouco, mas logo morreriam. A terceira categoria seria de crianças que chegariam até o início da adolescência e morreriam também. E a quarta categoria de pessoas que conseguiriam ultrapassar a faixa ali de 12 anos e chegar, provavelmente ou não, na idade adulta. Isso tudo estou falando de uma época onde a expectativa de vida beirava ali os 20 e poucos anos, 30 anos, né? Então você usava a astrologia para saber se a pessoa conseguiria chegar à vida adulta, né? Isso era um parâmetro. E nem sempre era muito claro, muito óbvio que uma criança que nascesse ia sobreviver, né? Muitas morriam de infecção com menos de 2 anos de idade. Então era um inferno, assim. A vida humana, basicamente, ela era um inferno. Você tinha muita morte, a morte estava presente o tempo todo. Hoje a gente sente o cheirinho disso com a pandemia de coronavírus, mas ainda é muito longe. As pessoas não têm noção de como era a Idade Média, de como era a Idade Clássica. Não tem noção de você tá vendo seu filho morrer e não ter um antibiótico para dar para ele. É desse nível, entendeu? É muito triste, sabe? E esse convívio da morte com a vida, né? Eu acho que ao mesmo tempo que é lamentável, ao mesmo tempo te dá uma nova perspectiva, uma visão muito forte assim de ter que aproveitar a vida, de segurar na vida com força,
de lutar, de viver, tentar ter uma vida feliz, né? Tentar ter uma vida agradável, com prazer, porque a morte estava presente o tempo todo. O que a gente está tendo hoje, né, de coronavírus, de gente morrendo por aí, é, é um cheirinho do que era antigamente, né? Então vamos ver esse mapa aqui, ó. Eu estou ao lado enumerando as configurações que indicariam que essa criança não poderia sobreviver. Mesmo que se ela tivesse nascido viva, ela não poderia sobreviver. A primeira coisa que eu recomendo que você faça, dá uma olhada nos ângulos, que é esse daqui, ó. Os ângulos. Dá uma olhada nos ângulos. O que você está vendo aí? Você não está vendo nada. Você não está vendo nenhum planeta nos ângulos. Agora dá uma olhada nos sucedentes dos ângulos. Você tem a casa. Quando eu falo sucedente, nesse caso aqui, pensa nos signos que vêm depois dos ângulos aqui. Então, Capricórnio, Aquário, não tem nada. Câncer, Leão, não tem nada. Libra, Escorpião, não tem nada. Áries, Touro, tem planetas em Touro? Tem. Você tem Mercúrio, Vênus e Sol em Touro, mandando trígono para o ascendente. Isso protegeria a pessoa? Protegeria, só que Vênus, que é o que mais deveria proteger, está sob os raios do Sol e vai entrar em combustão com o Sol. Então ela não protege nada. E o Sol protegeria a pessoa? Protegeria. Só que o Sol é um luminar de mapas diurnos e a gente está falando aqui de um mapa noturno. Ele não tem muita autoridade aqui. Certo? Benéficos. Benéficos protegem a pessoa, fazem a pessoa manter a sua própria vida. Júpiter, ele está, no caso aqui, enclausurado entre Marte e Saturno. E a Lua, que é o luminar de um mapa noturno, que esse mapa aqui é noturno porque o Sol está abaixo do horizonte, a Lua manda um trígono para o ascendente para proteger a pessoa. Só que ela não consegue proteger. Por quê? Porque ela está enclausurada aqui entre dois maléficos. Ó. A Lua está em 9 graus de Virgem, ela se separou de Marte. E ela vai se aplicar a quem? A Saturno aqui. Assim como Júpiter também. A Lua compromete a sua disposição a Júpiter, se aplica a Júpiter, e Júpiter se aplica a Saturno em quadratura. Ou seja, o dispositor final é o maléfico aqui nesse caso. Então também não é nada bom. Então, um luminar na 8, como a Lua está. Aí você vai falar, Rodolfo, ela está no 9º signo. Tudo bem, então. Está no 9º signo, isso seria ótimo. Mas não é ótimo, por quê? Ela aqui está recebendo, ela está enclausurada entre dois maléficos. E o benéfico que era para salvar ela também está enclausurado aqui. Certo? Vênus, que poderia salvar a Lua, ela não consegue mandar um raio aqui no meio. Ela manda um raio depois do que já aconteceu. Ó. Vênus está a 18. Certo? Então o luminar, que seria a Lua, não protege a pessoa, não consegue proteger. Regentes da triplicidade do luminar. O que são regentes da triplicidade? São os regentes do elemento onde o luminar está. A Lua em Virgem está num signo de elemento Terra. Então, para cada elemento, você tem 3 planetas que são responsáveis por, entre aspas, sustentar o que acontece naquele elemento. Então, no elemento Terra, os planetas são, na ordem de um mapa noturno, os planetas são Lua, Vênus e Marte. Então vamos analisar os 3, porque se esses 3 estiverem bem, eles conseguem proteger a criança. Mas se esses 3 estiverem mal de alguma forma, não consegue proteger. Então, ó, o primeiro é a Lua, que eu já interpretei com vocês, uma porcaria, não consegue proteger a criança. O segundo é Vênus, não consegue proteger a criança. Por quê? Porque Vênus, ó, vai se aplicar ao Sol, ela vai ficar invisível. E um planeta invisível não significa nada. E outra coisa, ó, Marte, o terceiro regente da triplicidade. Marte está aqui no 12º signo, não é legal. Mas está na casa 11, por divisão, seria razoável. Mas, ó, no mesmo signo de Saturno. E retrógrado ainda. Então você tem 3 planetas que são
planetas que não conseguem proteger a criança. Eles são os regentes da triplicidade da Lua. São importantes para proteger a criança. Então, os três ruins, a criança não consegue viver. E aí a gente vai recorrer aos regentes da triplicidade do ascendente. Ó. E aqui, um azar, você tem uma repetição. Por quê? O ascendente também é signo de terra, igual o signo da Lua. Então, esse ascendente, ele tem os mesmos regentes da triplicidade. Ele não consegue proteger a criança. São os mesmos planetas, é Lua, Vênus e Marte. E aí, se a gente já viu que a Lua, que Vênus não está legal e Júpiter também não está legal. Mas se esses planetas não tivessem sido mencionados anteriormente, nós poderíamos checar para ver se algum benéfico está protegendo a criança. De que forma? Aspectando o ascendente ou presente nos ângulos. Já ajudaria muito, mas aqui a gente não tem nenhum planeta capaz de proteger essa criança. Apesar de Júpiter e Vênus estarem em trígono com ascendente, Júpiter em Virgem e Vênus em Touro, domiciliada ainda por cima, isso não adianta de nada, porque Vênus está sob os raios do Sol e Júpiter está no meio de um enclausuramento de dois maléficos. Então os benéficos também aqui não protegem. Então nós estamos diante de uma morte anunciada, astrologicamente falando. Se essa criança tivesse nascido viva, ela não ia viver muito tempo também, infelizmente. Então, essas configurações todas, eu não vou ficar olhando o mapa de criança se alguém pedir para eu olhar. Eu acho isso muito cruel. Isso é mais uma importância histórica da astrologia e para mostrar para vocês que sim, se eu quisesse ver se uma criança ia sobreviver, era possível ver. Certo? Era possível ver. Mas ninguém faz isso hoje, porque hoje nós temos outras coisas que nos possibilitam ter esse conhecimento sem ter que recorrer ao mapa astral. Nós temos ultrassom, nós temos especialistas médicos, nós temos exames, nós temos estudos de medicina que veem a expectativa de vida de uma criança se ela tiver alguma doença. Por exemplo, meu irmão ele nasceu com uma síndrome raríssima no ano de 1979. A síndrome que ele nasceu é síndrome de Wernicke-Hoffmann. Essa síndrome, as crianças na época do meu irmão, elas não chegavam a 2, 3 anos de idade. Hoje, elas conseguem chegar a 14 anos de idade. Eu sei disso porque eu não fiz mapa astral disso, eu estudei a doença. É diferente. A ciência nos dá essa possibilidade, né? Mas sim, numa época onde você não tinha médico, você não médico preparado, você não tinha especialista, você não tinha ultrassom, você só tinha a astrologia para dar um feixe de luz num universo de incerteza, de escuridão. E é com essa mensagem de esperança que eu termino hoje esse vídeo para mostrar a vocês que a ciência é a nossa esperança. Não estou usando a ciência para, digamos assim, contrapor a uma divindade, a uma religião. Não. Mas se você olhar nos últimos séculos, todas as conquistas da ciência mudaram o rumo da humanidade. Então essa epidemia que está diante da gente, ela é mais uma coisa que a gente vai conseguir dominar e vai conseguir, eu tenho muita fé nesse sentido, e vai conseguir lidar de uma maneira em que a vida volte da maneira como era antes. Não inteiramente igual, mas bem parecida. Então muito obrigado por ter assistido esse vídeo.